graça do amor de Deus estejam sobre você. Nosso dia com Deus, através da reflexão do Santo Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23. Neste Evangelho de hoje, Mateus narra em que Jesus estava reunido com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe, e ali, então, ele perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E cada um deles deram uma resposta diferente. Alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que é Elias, que havia falecido, profeta do Antigo Testamento. Outros ainda dizem que é Jeremias ou alguns outros profetas. Cada um dava uma resposta diferente. Então Jesus dirige-se aos seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro foi sempre atirado, sempre explosivo, afoito. Então Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas. Jonas significa João, filho de João. Porque não foi o ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Que coisa linda! Que coisa extraordinária Jesus fala para Pedro. Imagina Jesus dizendo isto para a gente. Foi a sabedoria do meu Pai que te revelou. Ele ainda acrescenta: por isso eu te digo, Pedro, filho de João, tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, Pedro. E pode ter certeza, Pedro, as forças do inferno, o poder do inferno, nunca poderá vencê-la. Então nossa igreja não pode ser vencida pelas portas do inferno, pelo poder do inferno. Então Jesus, neste momento, já dá vestígios, evidências da fundação da nossa igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja. Não sobre Martim Lutero. Não foi Martim Lutero que Jesus disse. Martim Lutero surgiu no século II, no século I para o século II, em 1517. E Jesus diz isso a Pedro no ano 33. Evidências do nascimento da nossa igreja. Dois fatos importantes acontecem neste Evangelho. Quando ele diz ainda também: eu te darei a chave dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será também desligado nos céus. Neste momento, Jesus institui o sacramento
da confissão, tornando Pedro apto como instrumentos para, em nome de Deus, perdoar pecados. Instituição do sacerdócio, instituição da ordem sacerdotal, outorgando direito a Pedro, assim como para os nossos padres, hoje, para, em nome de Deus, perdoar pecados. Instituição do sacramento da confissão, instituição do sacramento da ordem e evidências do nascimento da nossa igreja. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que era o Messias. Ele queria uma certa confidência, para não fazer alarde. E também Jesus detestava pedestal. Ele não queria ser o protagonista. O protagonista seria o Espírito Santo. O protagonista seria Deus Pai. Jesus queria demonstrar e dar exemplo de humildade. Não fica falando para ninguém. Também a causar um alarido do caramba. E aqueles que eram contra Jesus iam perseguir cada vez mais. A perseguição ia ser mais robusta ainda. Então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, os idosos, aquele sacerdote barbudão, cheio de querer saber tudo. Jesus sabia que ia sofrer muito, que ia ser julgado. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei, entre aspas, os sabichões, como temos hoje, no nosso Supremo Tribunal Federal, os sabidões, os donos da verdade, o dono da justiça. Ao contrário, acabam não sendo nada, absolutamente nada, perante o olhar de Deus, perante os olhos de Deus, perante o conceito de Cristo. Mas queria ser os sabichões, como se repete a história hoje, nos nossos homens da capa preta, todo imponente, sentado no trono, como se fossem semideuses. Naquela época também, sacerdotes, os mestres da lei. Eles então eles achavam que Jesus deveria ser morto. E foi o que aconteceu. E Jesus então relata aos discípulos o que vai acontecer com ele. Vou ser morto, vou ressuscitar no terceiro dia. E muitos deles não aceitaram. Como Pedro, que era explosivo, falou: não, senhor, Deus não vai aceitar acontecer isso com o senhor, mestre. E começou a repreender Jesus. Deus não vai permitir coisa dessa forma aí. Que isto nunca aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro com raiva. Jesus ficava com raiva também. Voltou para Pedro com raiva e disse: vai-te para longe de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Quantas vezes nós fazemos papel de Satanás também? Quando nós questionamos as coisas de Deus, quando nós duvidamos das coisas de Deus, e quando nós não entendemos o projeto de amor de Deus, quando nós não entendemos o sofrimento, quando nós não entendemos por que eu carrego uma cruz, Jesus pode falar para nós: não está entendendo? Vai para longe de mim, Satanás. Então nós precisamos entender. E Jesus continua falando para Pedro: tu és para mim uma pedra de tropeço. O que quer dizer? Você está me atrapalhando. Está atrapalhando o meu projeto de amor. Eu quero obedecer o Pai. E ele ainda continua falando sobre Pedro. Ao mesmo tempo que ele nomeou ele o chefe dos apóstolos, pedra da sua igreja, ele fala todas essas coisas para Pedro. Ele continua: tu não pensas como as coisas de Deus. Tu não pensas com o pensamento de Deus. Quantas vezes nós não pensamos com o pensamento de Deus? Pensamos só com o nosso pensamento humano. Queremos ser deuses também. Muitos, não todos nós. Não estou generalizando. Tem muita gente boa por este mundo. Mas aqueles que detêm o poder humano na mão querem ser deuses.
Você é pedra de tropeço para o projeto de Deus. Você que quer ser sabichão, dono da verdade. Você que se acha mais do que os outros, supremo, acima de todos. Você não está acima de nada, cara. Você está enganado. Ministro do STF, vocês estão enganados. Vocês estão inocentes, ingênuos, achando que sabem muito. Sabedoria humana não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Sabedoria humana nós adquirimos através dos bancos das escolas, através dos livros, através do Google. A sabedoria de Deus é um dom maravilhoso, intrínseco dentro da alma da pessoa. Era o que Pedro tinha. Ele era um semi-analfabeto das coisas dos homens, mas tinha uma sabedoria incrível que era as coisas de Deus. Olha que resposta linda que ele diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus o nomeia como chefe dos apóstolos, fazer parte do alicerce da nossa igreja. Não Martim Lutero. Martim Lutero não é a pedra do alicerce da nossa igreja. O alicerce da nossa igreja é constituído com a pedra de Pedro. Tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Ele não chamava Pedro, chamava Simão. Mas Pedro significa pedra. E ao mesmo tempo ele chama ele de Satanás. Sai de perto de mim, você está atrapalhando. Quantas vezes nós somos também pedra no alicerce da igreja e depois nos tornamos também como Satanás, que quer atrapalhar, quer questionar os planos de Deus. Mas assim também são todos os homens, por causa da nossa natureza humana. E que Deus nos perdoe, que Deus nos dá a oportunidade, através do Espírito Santo, o discernimento de saber quem é realmente Jesus Cristo na minha vida. Deus abençoe você, meus irmãos católicos e evangélicos.